Legal, estamos começando mais um Zona Esportiva Afuvesma, programa que tem o intuito de trazer para vocês informações, notícias, também algumas curiosidades sobre o nosso veterano de Santa Maria. Hoje vamos falar um pouco de 55 anos, também sobre algumas informações importantes da Afuvesma. Está conosco aqui o Marcelo Ribeiro e o nosso já sócio aqui da TV, que está sempre com a gente aqui participando. E que trouxe o Marcelo aqui, né, Everaldo? Trouxe para a gente aqui o Marcelo e para a gente conversar a respeito de 55, algumas coisas a respeito também da própria Afuvesma. Primeiro, a gente gostaria que o Marcelo fizesse a sua colocação a respeito da categoria de 55 anos, como foi a competição e o título em si, né? Boa tarde, Tesses. Boa tarde, meu amigo Adroaldo. Everaldo é o cabo. Everaldo. Então foi um campeonato muito disputado, né? Que chegou aí às seis equipes, né? Em condições, né? E nós logramos êxito por vencer esse campeonato, né? Acho que o que premiou muito foi o ambiente nosso, muito bom, né? Os atletas muito abnegados, muito determinados. E nós temos ali uma corrente que veio do futsal, né? O futsal tem essa parte tática muito forte, né? Tem o Zeco, o Iso, e agora agregamos o Marquinhos aqui de Júlio de Castilhos, né? Então, e demais atletas ali, né? É um time muito parelho. E todo mundo tem o gosto pela bola de jogar futebol. Isso aí é muito importante, né? O Marcelo que vem do Montese, né? O pessoal que conhece o Montese, conhecia na faixa nova, o Montese está numa nova estrutura agora lá perto da Ubra, né? Sim, Marcelo. Lá perto da Ubra, lá na Boca do Monte, né? Perto da KMW, passando a Ubra lá. Então estão com as instalações boas lá, um campo novo, né? Que é uma praça muito boa que eu acho há um ano, já no anterior, no semestre anterior, agregou valor aí nos campos da rodada do Amador nosso. Sem dúvida nenhuma. Quem é que está na direção hoje? Continua o presidente é o GR. GR Menezes da Silva, nosso amigo, né, atleta do 5-5. O vice-presidente é um misto de goleador e goleiro, né? Misto de goleador e goleiro. Joga no meio, joga na frente. O Jalbert Falkenberg, que ele é do coordenador dos 45, né? E demais amigos lá, o Giovanni, turma lá, Elias, Sacol, toda essa turma antiga lá do Montese. Eu passei pelo Montese 2 anos, estive no Montese, foi lá que eu te conheci, não, te lembro, mas eu estava na época, foram dos 55 lá com o Vilmar Tâmbara. Nós estávamos lá trabalhando na época, sabemos que é a estrutura lá do Montese. Na verdade, o 55, dentro dessa ideia, né, da Afuvesma, desse trabalho sendo desenvolvido pela Afuvesma, teve uma bela competição e bem coordenada, né? Hoje venho aqui como coordenador do 55, né? Publicamente fazer, vamos dizer assim, o fecho, né? Nessa simbologia de trazer o Marcelo e junto com ele essa agremiação que é uma das mais antigas da cidade, né? Fundada em 1969. Eu acho que vale sempre reiterar, porque isso vai ficar gravado, vai correr o mundo aí, como a gente diz na internet. Mas o Montese, ele é uma das primeiras 6 equipes que fizeram parte do primeiro campeonato de veteranos, né? Organizado lá pelo seu Horácio no ano de 1987, né? Então além de toda essa tradição, é uma agremiação que já apostou de cara no futebol de veterano, né? E eu não sei te precisar, mas eu acho que o Montese nunca deixou de competir no veterano com pelo menos uma categoria, né? Desde 1987. Então a gente tem que louvar, né? E parabenizar aqueles mais antigos lá, os que fundaram em 1969. Eu, quando conheci o Montese, já conheci adversário em primeiro e segundo quadro, né, com Acácio, com outros que também são os abnegados, e agora fizemos parte de um jantar
de congratulação. O Acácio, Lázaro, aquele pessoal, e o Acácio recebeu lá um troféu, e eu ainda lembro porque ele foi meu adversário no segundo quadro, e depois passaram para o veterano. Tu jogava num lado, quando a gente queria pro lado, ia pro outro, né? Porque jogar na frente da casa é um perigo, né? É que ele não conseguia, na época ele não conseguia chegar perto, porque eu era muito rápido, então ele não me achava. Não chegava. Mas esse pessoal que fez ali o Montese, né? E alguns não conhecem a história. E eu acompanhei, porque, sabe, eu acompanho o pai desde os 2 anos de idade na beira do campo, então já são alguns anos aí frequentando o esporte amador. E o Montese para nós é uma referência, né? De organização, a gente vê uma diretoria sempre atuante, com os objetivos e cuidando do nome da agremiação e da história que tem o Montese para o esporte amador, vamos dizer assim, né? E hoje no veterano com 3 categorias, sempre classificadas, sempre chegando, e o mais importante de tudo que eu vejo no Montese é essa interação, como o Marcelo falou, da diretoria, mas principalmente assim, essa parte da ludicidade que é o esporte, do respeito à competição e até de cultuar os valores que realmente são inerentes ao esporte, né? A amizade, então quando tu vai lá tu é sempre bem recebido, são umas pessoas que a gente consegue tratar bem, tem uma compreensão, especialmente na categoria 55, o Marcelo e o Mangini, que é com quem eu como coordenador converso, né? São pessoas extremamente razoáveis e que a gente explica às vezes o interesse que é da competição e há um entendimento, porque a gente por vezes não consegue atender, né, o que está sendo pleiteado, mas tu justifique e explique, há uma compreensão. E para o bom andamento da competição e da categoria é importante. Então a gente sabe que isso vem da diretoria, né, esse respeito, né, até a própria atuação do presidente da nossa diretoria, através do presidente Mauro, né, de prestar contas, de ser organizado. Então a gente percebe que a equipe deles valoriza muito isso, entende e mantém, né, parece algo simples, mas faz o esforço de manter as mensalidades em dia e comparece na prestação de contas, sempre que chamado comparece. Então eu entendo que esse somatório de coisas que leva o 5-5 ao título, né? Não, evidente que até eu tive a oportunidade de ser convidado para comentar esse jogo. Na minha concepção, chegaram 2 equipes extremamente qualificadas por mérito, né? E eu não via um favorito, né? Não via favas contadas assim, né? E o campo, não sei o que o Marcelo pensa, né? Porque a gente pode ter uma visão diferente, mas o campo mostrou isso. Foi um jogo apertado, que ficou 1-0, eu entendo que até os 40 do segundo tempo, com chances de ambos os lados nessa final. E depois, realmente, na hora de fechar a tampa, como a gente diz, né, a tampa do caixão, o Zeco foi muito feliz numa jogada que ele fez, não sozinho, mas que pensou essa jogada, né? E o Zeco é meu contemporâneo de futsal, né? Então a gente treinou mais ou menos, tem uma base semelhante, enfim, então conheço ele há muito tempo, excelente jogador, inclusive foi escolhido o melhor jogador da partida, né? E foi muito definidor, porque até ali o Garden, até os 40 minutos o Garden eu estava se salientando, né? Mas o Zeco mantém esse time do Montese com velocidade no toque de bola, que já é algo mais complicado pela idade, mas ele consegue manter, junto com o Neco, o Beck, né? O próprio GR, que dominam todos eles dominam os fundamentos das 2 equipes que chegaram à final. Mas eu entendo que o Montese foi mais efetivo e usou mais o grupo com qualidade. O Figueira optou por não, porque o treinador era o Serra, e o Serra optou por não trocar. Acho que com 25 minutos o Mangini já começou a girar os atletas, mantém a velocidade. Se tu troca por alguém que tem qualidade, mantém o nível do jogo. Então foi uma excelente final. Eu acho que deixou todo mundo satisfeito, né, Marcelo? Pelo nível do jogo, pelo nível da organização e tudo que compôs. A gente conseguiu premiar as categorias da categoria 5-5, né, com uma grande final, um bom embate esportivo e um excelente jogo de futebol, né, que
que a gente quer numa final, né? Sem dúvida. Marcelo, tu acompanha já o futebol de veterano há muito tempo, né? Eu sei que está vários anos na competição, passaste aí por várias alterações, modificações na maneira que ela estava sendo conduzida, a FUVESP, e me parece, eu não sei se é a opinião tua, mas todos que têm conversado comigo, que com essa nova mudança, essa nova alteração de comando, onde são aí determinados coordenadores em categorias, parece que engrandeceu mais, cada categoria fortaleceu mais, né? Sim. O trabalho do coordenador é fundamental, né? Naquele dia a dia com o atleta, conversando com o treinador, né? Parabenizar o nosso treinador aí, o Lindomar, pelo título, né? Bem como todos os atletas. E aquele trabalho diário, né? O trabalho formiguinha que eu falo, né? Dia a dia, conversando, motivando, dando aquela injeção de ânimo na turma, né? Então, como o Everaldo falou, foi uma grande final, né? A equipe da Figueira é uma grande equipe, né? E no segundo tempo a gente entrou melhor postado em campo e conseguiu fazer os 2 gols, né? Com relação ao Montese, o Montese ele foi fundado nas instalações do 3º GACAP, Regimento Malé, né? Pela camaradagem e amizade de 2 sargentos, o Sargento Maia e o Sargento Antenor. Hoje o seu Antenor é o patrono do Montese. Sim. Então é uma história muito linda, muito bonita, e começou na amizade desses militares aí. Ali foi pontapé inicial. Até um tempo ainda foi com alguns militares no comando. O Fagundes também fazia parte, sim, né? Fagundes. Eu me lembro, cheguei a pegar a época do Fagundes, Sim. seu Antenor eu cheguei a conhecer. E aí, dali para cá, houve a construção do estádio aqui na Faixa Nova, né? E aí uma tentativa de fazer uma sede, mas que acabou se tornando a realidade agora lá fora, né? Lá fora está muito bonito. E a gente tem um projeto maior aí. Sabe que eu não conheço, não consegui ir lá fora. Tem que visitar. Eu vou pegar teu telefone aí, depois te ligar e nós vamos lá conhecer. E o projeto futuro, né? É a gente cercar lá e colocar umas arquibancadas e fazer final, né? E tem mais ainda, quando o projeto foi iniciado, ele tem já as bases para fazer os outros vestiários, né? E aumentar a estrutura de lá. Então o campo está muito bom. A estrada para lá é maravilhosa, pega sim. A saída para lá, é dupla até lá, bem dizer, né? Sim. Rapidinho chega lá, né? E lá tem o seu Adão, que é uma pessoa muito querida. Continua o Adão ainda. O Adão na Copa. Tem o Kiki, que é o caseiro. Se vou te contar uma história, o Adão, uma época do futsal aí que nós tínhamos a equipe do Itaú, eu que coordenava a equipe do Itaú, eu trabalhava no Itaú. O Adão era nosso massagista, nosso roupeiro, né? Porque ele trabalhava no posto de gasolina aí da Copa Verde. Ele trabalhava no posto de gasolina da Copa Verde, né? Sim, e está trabalhando lá ainda. Ainda está trabalhando? Está trabalhando lá no posto da Copa Verde. E aí depois eu me encontrei com ele lá no Montese, há muitos anos militando ainda. Uma pessoa muito querida, né? Pessoa... E o Acácio, vamos falar do Acácio aqui, ele faz a gente vai jogar a nossa bola, o Acácio fica torcendo e daqui a pouquinho começa a fazer o nosso churrasquinho. Termina o jogo, daí você brinca lá, o melhor em campo foi o Acácio. O nosso churrasquinho lá e a resenha. Na hora da resenha. Na hora da resenha. A resenha é importantíssima, é fundamental, né? E como é que vocês estão para essa competição agora, para começar? A gente terminou a primeira fase em primeiro lugar, né? A gente sabe que a gente não ganhou nada, que precisa trabalhar dia a dia para chegar. Visto o Caxias na Série C aí, que fez a melhor campanha disparado, na hora que entrou nos mata-mata, ficou pelo caminho, né? Pois é. Então, o time que quer se manter no topo, ele tem que ter aspirações e objetivos bem traçados, né? Para chegar lá. Sabemos que é difícil, é muito difícil, porque as equipes estão se reforçando e tudo, é time bom, né? E o nível está bem alto, eu tenho observado os jogos bem alto e, se Deus quiser, a gente pegamos a Figueira agora na parte de mata-mata aí, né? Primeiro jogo lá na Figueira, segundo no Montese. Vamos ver se fizemos um bom jogo no sábado aí, para a gente alcançar nosso objetivo. Você joga a final em casa? Em casa. Em casa, a segunda partida, a finalista. Segunda partida. Até para o nosso internauta se orientar, né? Acabamos a primeira fase do 5-5 e fizemos sorteio, é por sorteio, né? É bom ressaltar isso. E o Montese acabou pegando o Figueira. Seria em tese uma reedição da final do primeiro semestre. Na semifinal. Nas quartas, né? Quartas agora.
Então um já fica pelo caminho, né? Então não teremos, certo que não teremos uma reedição da final, né? E só para orientar aquele que não acompanha muito o veterano, essa é a ideia do sorteio, né? Tem alguns, os mais antigos efetivamente, que tinham aquelas vantagens, né? Primeiro contra o quarto, primeiro contra o sexto, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, né? Então o mais forte contra o mais fraco. Ainda os primeiros 4 jogavam por 2 resultados iguais e decidiam em casa. Então, quer dizer, uns dizem que era melhor assim, outros dizem que não. Mas a gente entende que, como coordenador e também como diretor, que o fato de 2 fortes se eliminarem vai permitir com que 2 mais fracos se enfrentem, e é o caso, né? Oportunizando a todo mundo. E se sorteio fosse ruim, a Champions não fazia. Sim. Né? Então, a gente está copiando alguém que é referência, que é uma Champions, né? Então, o sorteio tem esses dissabores, mas em contrapartida ele mantém motivado aquele que não tem, mais o campeonato. Exatamente. E aquele que não tem tanta capacidade de investimento, como o meu time, né, que é os mortos ali do Chamonix. Isso. Tem alguma chance de chegar ali numa semifinal, pelo menos, né? E aí isso vai motivando. E a gente percebe assim que as equipes que são mais preparadas e que podem fazer investimento de trazer os atletas de fora, enfim, elas não têm se desmotivado por ter o sorteio. Pelo contrário, como o Marcelo disse, ele conseguiu melhorar a qualidade do grupo do Montese, a Figueira também fez a mesma coisa, e agora vão para o enfrentamento que passe o melhor, né? E a competição, eu entendo, né, Marcelo, pelo nível que a gente viu na final entre Montese e Figueira, ela está qualificada, porque os qualificados vão melhorando e vão passando, né, até chegar na final. Claro, tem aqueles que se destacam muito, como Montese, Figueira, Paysandu, Liverpool, Estrela, né, que tem um time muito bom. Os outros... O Estrela tinha a hegemonia, né? Durante um bom tempo. Isso, o Estrela tinha. Aí o Montese foi crescendo, o Figueira foi crescendo. E é uma coisa que eu acho que o Marcelo, a gente sempre brinca e fala, né, que sempre tem aquele adversário a ser batido, no caso era o Estrela, né? E eu não lembro, foram vocês que eliminaram ele? Então o Montese conseguiu passar, eliminando o Estrela no campeonato passado e chegar ao título. Então, mas isso não fez com que o Estrela desistisse, né? Pelo contrário, continua com um time muito bom, e o Montese ainda procurou melhorar para manter o nível. O Figueira, que perdeu a final, também se reforça para tentar chegar. E isso vai fazendo bons jogos, né? Que é o que a gente trabalha para que aconteça. E eu acho que os jogos têm estado em bom nível, né, Marcelo? De disputa e de amizade também, e congraçamento. As arbitragens da final, o rapaz lá de São Pedro apitou super bem, né? A gente tomou um cuidado especial com as arbitragens das finais, porque até é bom clarear, né, para o nosso internauta aqui, que a gente, o bolo realmente de maior valor empregado na verba da arbitragem são nas primeiras fases, porque tem um volume de jogos muito, muito maiores. Então ali tu oportuniza até aquele árbitro que não é tão qualificado, que é mais novo, que está um pouquinho acima do peso, ele vai apitar uma categoria e vai ter a sua renda. A partir do momento que começa a fazer os enfrentamentos, começa a realizar os enfrentamentos de mata-mata, a gente indica as arbitragens que escalhe aqueles árbitros um pouco mais qualificados, com preparo físico, que domine um pouco mais a técnica, a aplicação da regra e principalmente a parte disciplinar, porque na nossa categoria, como eu sou coordenador, né, enquanto eu estiver ali, eu vou dizer para todas as equipes que nós nos reunimos para fazer amizade, jogar futebol, né, e tomar uma cerveja no final do jogo. O resultado do jogo vai ser o time que jogar melhor, não aquele que der mais pontapé, como foi há um tempo atrás, né? Nós não estamos mais nesse estágio. E a gente viu na semi, né, Marcelo? E viu nas finais também softball. Isso, para quem faz o trabalho, é bacana. E eu ainda tive a oportunidade de ser convidado para comentar, foi o que eu vi, né? A gente conversa nas reuniões e eu tenho carta branca e acesso livre a falar com os coordenadores. A gente se empenha para, lá na Figueira, né, a grama cortada, campo marcado, a transmissão que a FUVESMA custeia para também premiar essas categorias
com uma arbitragem muito boa, então foi um excelente jogo e a gente espera repetir isso agora com quem quer que seja que chegue na final, porque é isso que engrandece todas as categorias. Sim, aí valoriza o título, né, claro, daquela equipe como do Montese. E sem dúvida nenhuma, né, foi uma competição que você falou de alto nível, a arbitragem correspondeu, que às vezes o pessoal não entende algumas escalas, alguns detalhes. Tem alguns árbitros que tecnicamente são bons, mas não tem o perfil de uma final, né? A final talvez tem que ter aquela tranquilidade onde vai aparecer acima, às vezes até da própria técnica, o momento, a decisão certa no momento certo. Porque às vezes o cara mete os pés pelas mãos, acaba... É isso, entendeu? Então, isso só que testes assim, ó. Agora sim, falando um pouco como diretor, né, da FUVESP, a gente faz reuniões muito frequentes e passa o sentido para a arbitragem do que está acontecendo, né? Ok, a gente já conversou várias vezes aqui, eu converso muito com os dirigentes, o Marcelo é meu testemunho disso, né, de que somos amadores, somos veteranos, isso ok, mas não é por isso que nós vamos desorganizar as coisas e permitir que desorganização aconteça. E a arbitragem tem um papel fundamental, porque de todos, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eles são um dos poucos que realmente recebem. Nós temos um custo por final de semana de R$18 mil somente para a arbitragem. Ok, se tu for olhar, não é tão expressivo o valor se tu for comparar a um futebol profissional. Entretanto, nós não somos profissionais, nós somos amadores e investimos quase R$60 mil por mês em arbitragem. Então, é uma prestação de serviço, se nós formos levar para o negócio, né, ou encarar como um negócio, em que tu contrata e tu quer a melhor prestação de serviço. Claro. E os clubes cobram da FUVESMA isso. E a FUVESMA, por sua vez, repassa não a cobrança, mas a indicação de que os árbitros que apitem os mata-mata sejam aqueles com um pouco mais de qualificação, com um preparo físico, com um curso, que dominem dois fatores em campo, né? Que é a técnica, a aplicação da regra e a parte disciplinar. Porque é feito um regulamento, é discutido com as equipes um regulamento que proteja os árbitros de qualquer tipo de violência, que é o mínimo que nós podemos fazer, já que a gente não consegue entregar todos os campos fechados e com segurança. Mas nós temos que respeitar a humanidade do que está acontecendo ali. E isso, esta diretoria não abre mão, a ponto de eliminar aquelas equipes que, por uma eventualidade, decidam agredir a arbitragem, independente do nível de agressão que seja, porque não cabe no nosso campeonato. E essa diretoria, tu é testemunha, trabalha muito para divulgar o nosso produto aqui contigo e aonde a gente tem espaço para transmitir um jogo, né? Isso tudo tem um custo, e esse custo hoje sai das próprias equipes. Então nós temos que valorizar o momento, né? Devolver este momento, e a gente fala isso com a arbitragem. E temos sido felizes com as escalações das arbitragens em todas as finais, porque não tivemos nenhuma reclamação por interferência de erro do árbitro nem nas finais do 35 até os 70 anos. Então, para quem organiza, é motivo de satisfação isso, né? Sem dúvida nenhuma. E tem que se entender, né, da arbitragem, que ele é um gestor de pessoas, acima de tudo. Isso que ele tem que ter esse foco principal em campo, que se ele respeitar e conseguir conquistar o jogador vai ajudar na arbitragem. O problema é quando ele começa a se atritar com a arbitragem. Então, por isso que eu digo que tem árbitros que às vezes tem um perfil assim, técnico muito bom, mas não sabe administrar o jogo. É um para-raio, muitas vezes. Cada jogo do cara é um problema. Por quê? Por causa disso, porque ele não sabe gerir dentro do campo o trabalho dele, né? Um jogo que veterano, como você falou, nós todos somos veteranos aí, mas ninguém mais é profissional, mas são pessoas que merecem o respeito, que tratam, às vezes, que responde na mesma atitude que lhe é afetado. Se o árbitro sai grosseiramente com o jogador acaba atravessando o filme, né? E dá todos esses problemas que acontecem. O momento que o árbitro se der conta que muito acima da técnica, às vezes, se ele souber gerir dentro do campo, os jogadores vão ajudar ele na arbitragem. E a coisa vai ficar muito mais fácil. Conflitos ali dentro. Exatamente. É isso, então. Mas o que a gente trabalha por outro lado também? A gente conversa muito, né, com os diretores, né? Que os atletas que vão a campo,
no meu time, por exemplo, né? Eu sou o capitão, então eu falo com o árbitro. E combino isso com o adversário. Sim. Então a gente consegue contornar, levar. Né? E deixar um ambiente para o árbitro também fazer o trabalho dele. Né? E a gente viu isso nas finais. E a FUVESMA não tem nenhum problema quanto a relatórios que chegam lá, que estão fora desse padrão de aplicar o regulamento. Sim. E todas as equipes sabem. Se cair lá na mesa do presidente Mauro algo que não seja de acordo com o que preconiza essa diretoria, o regulamento vai ser aplicado. Né? Por quê? Porque é um trabalho da FUVESMA, é um trabalho do diretor. Então o Marcelo faz um trabalho no Montese, e aí ele vai enfrentar uma equipe em que sabe que o trabalho tem que ser feito e não está fazendo, ele não pode ser prejudicado. Claro. Porque o objeto fim é futebol. Né? Então nós temos trabalhado muito isso e temos recebido cobrança também. Aquele que nos financia pergunta, como é que está a disciplina? Né? Então, e o que tu responde para uma pessoa que bota o dinheiro público, como o vereador Admar, o Vargas, o deputado Valdeci, o Paulo Pimenta? O que tu responde? Tu responde que nós estamos trabalhando para que não haja nada que não seja futebol. E na finaleira do programa, uma grande notícia, né? Que ontem a gente teve aí essa informação. Finalmente está chegando uma boa de uma verba para auxiliar na arbitragem, nas coisas da arbitragem da FUVESMA, uma batalha que a FUVESMA vem tendo há bastante tempo e mostra, né, a credibilidade e a confiança que essa administração está tendo de receber uma verba de um tamanho até bem interessante. Até ontem eu fiz uma postagem dizendo que, no meu conhecimento, foi a maior verba já disponibilizada para a FUVESMA em todos os tempos. Verdade, para nós da diretoria, né, passar para os clubes essa informação e para a sociedade em geral, porque esse é um dinheiro que vem via deputado Paulo Pimenta, a quem a gente já deixa de público o agradecimento, assim como todos os outros, Valdeci Oliveira, o Admar Possobon, o vereador Vargas, que nos ajudam também com quantias menos expressivas, mas que também são aplicadas para a arbitragem, mas essa efetivamente já com uma promessa do deputado Paulo Pimenta de custear o que fosse possível ainda em 25 e todo o 26, né, inclusive da Copa Verão, que vai ser custeada por esta verba arbitragem. Né. Nós temos uma parcela de orgulho nisso tudo, porque criamos desde da assunção do presidente Mauro essa organização, porque o deputado em si ele pode encaminhar a emenda para quem ele quiser, né, e inclusive para a FUVESMA como fez para outras entidades, mas a entidade tem que estar organizada a nível de poder entregar documentação e tudo aquilo que a lei da transparência exige para lançar mão dessa verba. E hoje a FUVESMA em Santa Maria é uma das que tem essa condição. Então nós ficamos muito felizes com a notícia. Agora nós entramos naquela fase de retirar as negativas, porque essas negativas elas têm prazo de validade, né? Então se tu tira quando faz o empenho e demora um pouco o dinheiro a chegar na prefeitura, porque o empenho é diferente de estar disponível no caixa da prefeitura aquele valor, né? Essas negativas vencem e tu tem que iniciar todo o processo. Então, com a garantia do deputado Paulo Pimenta, que essa verba já está na prefeitura, parte da documentação já estava ok para ser entregue, plano de trabalho, número de jogos, enfim, e todo o nosso calendário 2026, agora reunindo essa parte das negativas, vai se concluir o processo documental, vamos dizer assim, entregue na prefeitura para a gente poder iniciar o custeio da competição via verba parlamentar do deputado Paulo Pimenta, cumprindo uma promessa dele já de algum tempo, né? Que agora chega a sua efetivação, vamos dizer assim, né? E o importante até para os nossos jogadores e até diretores das equipes, eu que participei da confecção de projeto e que converso diretamente com a assessoria do deputado, quando tu vai fazer a solicitação da verba, tu tem que dizer, obviamente, qual é a aplicação dessa verba, para que ele entenda e determine qual é a rubrica com a qual essa verba vem, mas eu preciso apresentar o que eu vou fazer para usar essa verba. Então, lá nós temos calendário
de 10 de janeiro a 20 de dezembro, no máximo número de jogos possíveis de serem realizados para veteranos de 35 até 75 anos. E nós trabalhamos incessantemente para que isso aconteça. E às vezes os interesses mais particulares, eles tentam se sobrepor ao interesse do coletivo. Então a Afuvesma, ela mudou um pouco o patamar que ela tinha antes. E aqui não é crítica absolutamente. Todos que trouxeram ela até aqui merecem o nosso reconhecimento. Porém, ela assumiu outras obrigações para ter este direito de lançar a mão da 990 mil reais para colocar em custeio de arbitragem da melhor maneira possível, respeitando todo o trâmite burocrático e legal que uma verba pública exige para ser utilizada, né? Então não é que este ou aquele queira isto ou aquilo, não, existe um calendário que abrange aí facilmente 80 equipes, e eu entendo que nós teremos 80 equipes na próxima competição, de 35 até 75 anos, jogando de maneira organizada, como tu acompanha há muito tempo, para utilizar essa verba e minimizar o custo das equipes. Beleza. O tempo esgotou, né? Como voa o tempo, mas é legal porque você traz muito esclarecimento. E, mais uma vez, parabéns, né, a todos os atletas da Afuvesma, porque todos estão sendo premiados, né? Sim. É um trabalho que foi feito pela diretoria. Eu sei que, inclusive, o Everaldo teve muitas idas e vindas aí para fazer esse projeto, montar toda a documentação, o Maurinho, todo o pessoal da diretoria, mas quem foram premiados, quem foram presenteados foram os dirigentes e os atletas, sem dúvida nenhuma. Mas isso tudo mostra a credibilidade dos nossos veteranos. Isso, acima de tudo, demonstra que o trabalho está sendo um trabalho correto, um trabalho honesto e está sendo reconhecido. Parabéns, né? E parabéns ao Montese, né? Pelo título 55. Sucesso agora nessa nova empreitada aí da reta final, né? Leva meu abraço a todo o pessoal lá, com muito carinho, que eu não tenho ido a campo faz um ano e pouco, mas agora pretendo recomeçar minhas idas. Nem conheço a sede nova do Montese ainda lá, mas vou ter que conhecer lá, sem dúvida nenhuma. O Gerry é muito xarope, não dá para aguentar o Gerry, canta muito amar. Mas manda um abraço pro pessoal lá. Tá? E o Everaldo leva o nosso abraço ao Maurinho, a toda a diretoria, parabéns. Olha, ontem eu fiquei muito feliz quando vi aquela notícia, que eu sei da batalha de vocês há muito tempo, e muita gente metia a corneta e torcia contra, que eu sei. O pessoal fica metendo corneta, não vai dar, porque não vai dar, tá aí, vocês batalharam tanto e conseguiram. Eu até, antes de nós concluir, rapidinho, eu gostaria de também agradecer, né, a todos aqueles dirigentes que, embora céticos e com alguma dúvida, nos apoiaram o projeto, como as coisas vêm se desenvolvendo até agora, e que, se Deus quiser e a gente seguir nessa toada de trabalho, a gente vai conseguir entregar para eles essa resposta do ente público através daqueles que nos financiaram até aqui, em especial o deputado Pimenta, agora cumprindo com aquilo que ele havia prometido, né? Mas tem muito dirigente que apostou, confiou, manteve a sua mensalidade em dia e vai poder, e aqui deixando claro, né, que eles só vai usufruir quem estiver em dia com as suas mensalidades dessa benesse, sustentou isto, mesmo com a demora, mesmo com a desconfiança, mas não tem nada que vença o trabalho, Tess. Então é trabalho, né? A diretoria trabalhou incansavelmente, todos na sua parte, desde os coordenadores, os diretores, aqueles que, como o Marcelo, trabalham a semana inteira para botar o time em campo, são muitos. Então a gente queria agradecer aqui já nesse teu programa essa confiança que nos foi depositada, alguns com um pouquinho de desconfiança, o que é natural no humano, né? Mas isso não freou o trabalho. E agora eles vão colher o resultado e a gente consegue entregar para eles aquilo que a gente vem fazendo. Sem dúvida. Grande abraço a todos, até o próximo programa.